Mas fala aí, Felipe. Felipe tinha uma pergunta aí. Sim, então, Fala aí. você está vendo que está cada vez mais crescendo a tendência de fazer, da FLL, de fazerem robôs compactos e que os anexos são encaixados por cima. E que são os anexos assim que às vezes dá até medo de ver, que fazem várias missões em uma só saída e ao mesmo tempo. O que que você acha desses robôs? Tipo, acha que vai acabar essa tendência alguma hora? Ou que sempre vai... Eles fazem muita anexo carenagem. Olha, eu acho que é uma tendência. Antigamente, digo 10 anos atrás, não existia esse tipo de robô. Porque esse tipo de robô de encaixe por cima começou muito quando as equipes começaram a fazer armadura em volta. Então uma coisa veio com a outra. E isso se deve muito às equipes terem ido para o exterior. Porque quando as equipes vão para o exterior, elas acabam vendo coisas novas nos outros robôs de outros países. E aí começam a trazer para cá. Consequentemente, quando trazem para cá e a equipe faz, sei lá, uma armadura, a outra equipe olha falando, caramba, que legal essa armadura, vamos fazer também. E aí faz. E algumas coisas vão surgindo meio que intuitivamente, depois a gente percebe o motivo para ela funcionar ou não. Mesma coisa, seguidor de linha. 10 anos atrás não tinha seguidores de linha tanto quanto tem agora. Seguidor P&D, por exemplo. Atualmente, seguidor P&D a princípio não é nenhuma novidade. Tem muitas equipes que utilizam o seguidor P&D. E isso mostra uma tendência, porque o torneio está ficando cada vez mais competitivo. As equipes estão se tornando cada vez melhores. Então eu diria que a parte de você encaixar por cima, eu diria que é algo que vai ficar. Eu não acho que é uma tendência. Mas uma coisa que eu espero que talvez mude é as armaduras, as garras muito grandes mesmo. Tem umas garras que são grandes, eu diria até além da conta. Tem como fazer garras mais simples do que essas. Garras para fazer várias coisas, eu acho que isso é algo positivo. Acho que isso não é uma tendência, acho que a ideia é que cada vez tem mais equipes fazendo esse tipo de anexo. Mas tem umas equipes que exageram muito no tamanho da garra. E eu gosto desses robôs em si. Eu só fico preocupado quando os robôs são muito grandes, porque forçam a estrutura. E é por isso que muitas equipes também estão preferindo o Spike. Porque o Spike você consegue fazer garras um pouco mais simples, um pouco menores, e forçam menos o robô. Você pode ter um motor super forte, super rápido, mas se você tiver uma garra gigantesca, 1 kg em cima do robô, o robô vai andar bem devagar. Também o período é muito pequeno, né? De 2 minutos e meio, né? Você ter um robô lento não é muito... Não compensa. Isso. Eu também acho que não seja uma tendência, acho que seja algo aí que vai ficar bem produtivo, né? Você conseguir fazer 2 missões ao mesmo tempo. A nossa equipe, a gente tinha até pensado em fazer algo assim do tipo, só que a gente não conseguiu pensar numa estrutura gigantesca, que conseguisse fazer essas coisas assim. O máximo que a gente conseguiu foi colocar um motor na frente e outro atrás, e acabou que até o que a gente pensou não deu certo de fazer. Porque eu acho que o detalhe, quando faz uma armadura não, uma garra que tem formato de armadura. Porque se você fizesse uma garra que você encaixasse na frente dele ou atrás, se você fizesse ela muito grande, ela ia ficar e ela ia empenar muito, ia ficar muito pesada na frente. Quando você faz uma garra que você encaixa no centro do robô, ela fica mais bem distribuída e fica mais estável. Você pode fazer uma garra um pouco maior sem prejudicar a locomoção do robô, sem prejudicar a própria garra, sem deixar ela muito mole. Então eu diria que essa parte de uma garra que fica como armadura, uma garra armadura, é algo muito positivo. Eu vejo poucos motivos para você não utilizar esse tipo de garra. Qual motivo pode ser para você utilizar? Se você tiver pouca peça. Essas garras demandam muita peça. Você gasta muita peça realmente para fazer esse tipo de armadura. Se você não tem muita peça, você tem que aproveitar o que você tem. Então a ideia é você utilizar garras mais simples, menores, mais compactas. E talvez não utilizar essas garras. E também de fácil encaixe e desencaixe, né? Fácil encaixe e desencaixe. Essas armaduras também são fácil encaixe e desencaixe. Acho que cada tipo de construção tem prós e contras.
Mas se você tem disponível muitas peças, os contras desse tipo de garra não são tão contras assim. Mas também não quer dizer que você ter garras desse tipo quer dizer que o seu robô é excelente. Depende de como você utiliza a técnica. Tanto que a gente uma vez se reuniu para assistir alguns vídeos de FLL da nossa temporada de agora, e a gente viu algumas equipes que, caramba, o anexo era muito grande, e eles queriam fazer a missão da área de inspeção, e eles tinham que se jogar em cima dos anexos, era muito doido, porque não cabia a altura e nem a largura e comprimento. Eu diria que nem o torneio tá gostando muito desse tipo de robô. Eu acho que eles fizeram essas regras de você ter que colocar as garras de um certo tamanho para caber na área pequena, caber na área grande, você colocar missões para você passar por baixo. Tudo isso eu acho que eles fazem para forçar as equipes a não fazerem garras tão grandes. Até porque... E também robôs não muito grandes, né? Até porque entra muito naquilo que eu comentei, de fazer com que equipes iniciantes tenham o mesmo tipo de chance em relação a equipes muito experientes. Porque equipes muito experientes, a tendência é que elas tenham muitas peças. Porque cada torneio que ela passa, ela consegue mais peça. Seja temporada ou seja a partir de investimento. E já equipes iniciantes, às vezes não tem muita coisa, tem um kit ali só. Então, com as missões ficando cada vez menores, sendo necessário você ter robôs menores, tendo essa regra de tamanho, tamanho para caber ali na área pequena, na área grande, tudo isso é algo que limita as equipes que têm muitas peças. Porque elas são limitadas pela própria competição a não utilizarem muita coisa. A questão de você ter uma altura máxima. Agora eu até esqueci se para essa temporada tem. Às vezes eu esqueço algumas coisas. Porque teve uma época que tinha esse limite de tamanho, depois eles tiraram, depois voltaram. Tinha. Mas acho que essa temporada teve, sim. Essa temporada, se ele caber numa... Por exemplo, nós vamos fazer uma linha imaginária da área de lançamento para a área do robô, na linha certinha dela. E tem que... Se todos os anexos caberem lá junto com o robô e tiverem um tamanho de 30 centímetros, a gente ganha 25 pontos. É verdade. Tem o tamanho dali, isso, E então o torneio às vezes faz regras para limitar isso. E tornar o torneio cada vez mais igualitário. E de uma certa forma eu acho positivo. Tem que eles impedem os anexos aí quando tu vê, é grande pra caramba. É um Tetris quase, Quando monta gigante. Mas eu acho que é uma tendência, as equipes vão ter que fazer robôs cada vez menores. E quem sabe o torneio cria umas regras para limitar isso. Também eu acho que não tem que limitar tanto. Por exemplo, eu não imagino eles criando uma regra de limite de peças. Limite de peças eu acho que já é um exagero, porque tira muito a criatividade da equipe. Em termos de tamanho, o tamanho não é algo que limita a criatividade. Também é algo que deixa o robô mais eficiente. Já em relação a peças, eu acho que limita um pouco a criatividade. E pode não ser tão eficiente assim. Sim, tanto que até algumas missões fazem isso. Por exemplo, na City Shaper, se eu não me engano, nós tivemos a missão da rampa, que no caso o robô subiria em cima da rampa para poder ir lá. E o robô teria que ser... Quando terminasse o round. E agora nessa temporada da replay, nós temos a barra fixa, que ele tem que passar por debaixo da barra para poder ganhar 15 pontos, se eu não me engano. 15 pontos. Depois se pendurar ou dançar.